Oi, pessoal. Semana passada a gente comentou um pouquinho sobre esse lado antropológico que todos nós temos, né? Quando a gente vai conhecer a família de um amigo ou quando entra algum familiar novo, né, na nossa casa, um namorado, um marido, enfim. Essa semana eu quero comentar com vocês como que o antropólogo olha para o objeto de estudo. Quando a gente vai escolher o que a gente vai pesquisar, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, a gente tem duas maneiras de fazer essa aproximação. Ou a gente torna o que é estranho familiar, ou a gente torna familiar o que é estranho. Parece um pouco confuso, mas é assim, é bem simples. Quando a gente torna familiar algo que é estranho, é quando a gente vai olhar para uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, um antropólogo que vai numa aldeia pesquisar a cultura indígena, ele vai então pegar aquela cultura que é muito diferente da dele, aspectos que são muito diferentes do que ele está acostumado, e ele vai olhar para isso. Então, mas ele vai ter que se familiarizar com aquilo. Qual é o idioma que aquela etnia indígena fala, os dialetos, os modos de viver, os modos de habitar, é uma coisa que ele não conhece, não faz a menor ideia, então ele vai ter que ter um processo de socialização ali dentro para ele entender como é que aquilo funciona, se integrar com aquele grupo para que ele possa conduzir os seus estudos. No caso da gente estudar algo que a gente já sabe, por exemplo, o antropólogo vegano vai estudar práticas alimentares veganas. Como para ele já está acostumado com aquilo, o dialeto, né, os modos de se alimentar, as trocas alimentares que ocorrem, né, do vegano, das comidas convencionais para as comidas veganas, ele tem que fazer um exercício de se distanciar, como se ele não conhecesse aquilo. Então ele vai ter que tratar aquele objeto como se ele fosse completo estranho, para daí ele poder explicar para os outros o que ele está estudando. Isso não é uma coisa que nos perguntam assim, tu quer fazer isso? Quando a gente estuda alguma coisa, a gente escolhe. Então, e ainda tem quando tu estuda alguma coisa que tu conhece, mas uma coisinha específica que tu vai ter que te aprimorar. Então, por exemplo, eu estudei intolerantes alimentares. Então, eu já tinha um certo conhecimento sobre a antropologia da alimentação, mas na antropologia da alimentação não tinha trabalhos sobre quem não pode comer alguma coisa porque passa mal. Né? Sempre era assim, eram os veganos ou quem não come por algum motivo religioso, vegetarianos, não quem não pode comer porque o corpo não permite que aquela pessoa coma um determinado alimento, seja com glúten, seja com lactose. Mas como eu já tinha um conhecimento, eu sempre fui uma entusiasta, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei dessa parte da comida, da vida, essa dimensão alimentar da vida humana, para mim era muito familiar algumas coisas, mas aquele ponto específico da intolerância alimentar era completamente estranho para mim. Então eu tive que fazer dentro do próprio campo que eu tinha conhecimento, que me era familiar, apareceu um elemento estranho. Então também pode acontecer isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, um rapidinho, assim, só explicando como que funciona esse processo de escolha do tema, como que a gente se aproxima do nosso objeto antropológico. Até semana que vem!